Seus clientes estão começando a pedir limite de crédito e você não sabe como que faz para analisar se dá para liberar limite para o cliente, se não dá, quanto que eu libero, quanto que eu não libero, será que ele vai me pagar, será que ele não vai? Fica comigo até o final do vídeo que eu vou te apresentar 3 formas de você fazer análise de crédito para o teu cliente. A terceira, eu já vou te dar spoiler, é a melhor, é a que eu mais uso aqui na minha loja. E vem aprender com os meus erros, porque eu já errei bastante nisso. Então nesse último ano aí eu aprendi algumas coisas e eu vou estar trazendo aqui para vocês no vídeo. Inclusive com dicas de como economizar na terceira forma de fazer análise de crédito. Fechou? Bora pro vídeo então. Vamos lá, gente. Então eu já estou logado aqui na minha conta, no meu sistema, né? Primeira dica é o que funcionou com o Gabriel, tá? Primeira dica de todas. Primeira forma, né, de fazer análise de crédito. Libere conforme a recorrência de compra do seu cliente. Então se você tem um cliente ali que toda semana ele vem e compra R$500, toda semana ele vem e compra R$500, toda semana ele vem e compra R$500. Chegou lá na 15ª vez que ele foi na tua loja, ele entrou na tua loja, montou todo o carrinho dele, na hora de pagar ele, nossa, esqueci a carteira em casa. Putz, cara, esqueci a carteira em casa. Gente, você não vai liberar pra esse cara? O cara já veio 15 vezes na tua loja. Toda vez ele vem e compra R$500. Dessa vez ele esqueceu a carteira na casa dele. Você não vai liberar a compra para ele? Então essa é a primeira forma. Observe em recorrência de compra. Funcionou muito bem para esse cliente aqui, que no começo pegava 50, R$100 por semana. E agora, ó, essa compra aqui dessa semana deu 1.400 e alguma coisa, o Gabriel. E o Gabriel, ele já me ligou ontem e me disse que tá com o dinheiro, que é por passar lá pegar amanhã. Ou seja, já tá pago, né? Esses 1.400 e pouco aqui do Gabriel já tá pago. Então, essa dica número 1 funcionou muito certo e funcionou muito bem com o Gabriel. Agora bora para a dica número 2. A dica número 2 é o seguinte: imagina que você tem um cliente, e talvez até esteja acontecendo contigo, teu cliente ele já está querendo comprar agora de você no boleto, só que ele nunca comprou de você. Então o que você pode solicitar? Se você é uma empresa que está começando e ainda não consegue fazer a dica número 3, que vai ser a próxima dica, né? Então fica comigo, você vai se surpreender com a dica número 3. Se você está começando um negócio e não tem tantas condições financeiras, o que você pode fazer com esse cliente? Exija que as 2, 3 primeiras compras, ou a primeira compra, ou as 5 primeiras compras sejam à vista. Exija um número de compras. Ó, as tantas primeiras compras tem que ser à vista. Aí depois a gente libera boleto. Aí o cliente vai, alguns vão fazer, outros não vão fazer, né? Mas aí esses que não fizer, eles vão ter que mostrar para eles os benefícios dele comprar de vocês, mas isso daí é um assunto de vendas, não é o foco do vídeo, beleza? Então depois que ele fez essas 3 primeiras compras de você, 4, 5, enfim, a quantidade que você determinou, aí ele já é um cliente de vocês, já conhece a empresa, já compra de vocês, legal. Nesse próximo passo, o que vocês vão fazer? Peça boletos para eles, comprovantes de pagamento de outras empresas. Então, normalmente eu peço o quê? Nota fiscal da compra, ele pode borrar os valores, né, se ele quiser, mas tem que mostrar de onde ele comprou na nota. O boleto de compra, boleto que veio, né, para ele pagar. Algumas notas até trazem ali na parte de cima, mostrando ali como que foi a forma de pagamento, né, fatura, dia tal do tal, então sempre tem alguma coisa assim. E o comprovante de pagamento, se foi Pix, um comprovante de transferência, e se foi pagamento de boleto, um comprovante de pagamento. Beleza? Eu peço essas 3 informações de 3 fornecedores diferentes. Ah, mas a pessoa também está no começo, também não tem isso. Paciência. Não é você que vai ser o primeiro a liberar para essa pessoa. A não ser, igual eu comentei aqui, o exemplo do Gabriel. Compra recorrente, libera o limite. Renan, mas e aí? Quanto de limite que eu vou liberar para essa pessoa? É R$100? É R$500? Quanto de limite? Bom, você pode liberar, igual que no caso do Gabriel, sempre comprava 150. Eu liberei 150, depois eu vou aumentando conforme ele vai pagando direitinho, né? E conforme ele vai tendo necessidade de mais itens, né? Então, isso funcionou muito bem para o Gabriel, tanto que agora ele está comprando uma média de R$1.000, R$1.500 por semana. E o Gabriel tem 3.000 de limite na minha loja, porque já chegou uma semana que ele precisou pegar mais peças, né? Então, por conta disso, ele tem esse limite liberado. E você pode liberar 70%, 80% da média de compra do teu cliente. Isso é uma outra forma. Porque aí se o cliente ele sempre compra R$500, por exemplo, você vai obrigar ele a pagar 100 e os outros 400 você fatura no boleto, Pix, enfim. Aí você faz da tua forma, né?
Por que isso funciona? Por que é bom você receber uma parte do dinheiro? Porque a perda, ela sai diretamente do lucro, né? Porque se é uma mercadoria que você está vendendo, você vai ter que repor essa mercadoria. Se é um serviço que você prestou, ou algum funcionário seu prestou, você vai ter que pagar as horas desse funcionário. Então, a perda, ela sai diretamente do lucro, tá? Então, cuidem muito com isso. Fechou? Agora vamos para a terceira e última dica, e a melhor dica de todas. Inclusive, eu tô com alguns relatórios aqui de análise para trazer para vocês. Bora lá então. Terceira dica, ela é aqui no Serasa. Então eu já estou logado aqui na minha conta do Serasa também. Vai estar borrado aqui meu nome, né? Meus dados aqui de CNPJ. Mas aqui está o meu score, está excelente, né? Eu pago as contas tudo em dia, graças a Deus, né? Nunca tive problema com conta atrasada. E aqui a gente vai na seção de consulta. Antes, eu só vou fazer um tourzinho aqui e mostrar para vocês como que faz para depositar saldo. Vai precisar de saldo aqui para poder pagar, né? Então, você vem aqui em planos, e aí você tem a assinatura mensal, né? Perdão, ou você pode fazer recarga sob demanda. Então eu faço uma recarga sob demanda, e aí eu adiciono, ó, comprar créditos, eu faço por aqui, tá? Você pode ter o plano, sim, ou você pode vir aqui em comprar créditos, aqui. Então você pode escolher aqui assinatura mensal ou comprar créditos. Eu normalmente compro esse R$ 269,99, só tem uma atenção que é o seguinte... eu normalmente passo aqui no cartão de crédito em 6 vezes, tá? Tem essa possibilidade. E com 6 meses ele expira. Então, inclusive, o meu saldo aqui vai expirar em dezembro. Né? Então, eu preciso fazer consultas aí para poder zerar o saldo, né? Então, esse aqui é um ponto negativo desse sistema, tá? Existem empresas, e provavelmente tem na tua cidade, algumas empresas que fazem consulta no Serasa e você paga para essa empresa, né? Vai cobrar um pouco mais caro, mas se você precisar de uma ou duas consultas só, com certeza vai valer a pena, tá? Eu já vou mostrar para vocês aqui quais são os valores desses pacotes. Então eu estou aqui, vai vir em consulta CNPJ ou CPF. Aqui você vai pesquisar, vai digitar o CNPJ ou CPF da pessoa. E aqui embaixo, quando você finalizar o preenchimento e der um número de CPF ou um número de CNPJ correto, ele vai liberar as opções, beleza? Liberando essas opções, você vai selecionar dentre essas 5 opções aqui. Quais são a diferença entre elas? Esse aqui é o Serasa Recomenda, consulta completa, consulta intermediária, básica e antifraude cadastral. Mas e aí, quais são as diferenças delas? Porque, por exemplo, a antifraude cadastral, R$ 14,39. Consulta básica, R$ 18,00, R$ 17,99. Consulta intermediária, R$ 29,69. A completa, R$ 49,49. E o recomenda, R$ 53,99. Qual que são as diferenças entre elas? Eu separei aqui numa tabelinha de Excel, porque é muito complexo mesmo o Serasa, tá? Para entender isso. Tanto que, assim, sendo verdadeiro e sincero com você que está me ouvindo aqui e está me assistindo nesse vídeo. Eu não sabia, tá? Até hoje, eu não sabia que, por exemplo, para o meu negócio, eu poderia utilizar a consulta intermediária. Eu estava usando aqui o Serasa Recomenda, né? Que era o mais caro aqui, porque eu tenho muito medo de tomar prejuízo. Então, eu estava usando esse daqui. Mas eu descobri que para o meu negócio, o consulta intermediária já funciona legal, né? Então, aprendendo aqui mesmo, montando essa tabela aqui, porque o Serasa é muito complexo. Então, quais são as diferenças? Ó? Eu fiz aqui uma tabelinha para mostrar para vocês que, inclusive, a cadastral e a básica, elas são muito similares em termos de informações que o Serasa traz ali, né? Porque, ó, vou mostrar para vocês, a antifraude, ela dá aqui, ó, informações de CPF, score de fraude de identidade, perfil de laranja, histórico de telefone. Gente, umas informações que você não vai conseguir ver muita coisa, né? Consulta básica, ela vai trazer algumas informações, indicativo de empresa. Então, em resumo, uma vai trazer informação cadastral, telefone e endereço. A outra também, para CPF. E no CNPJ, informação cadastral, KNAI, endereço. E a outra também. A diferença que o Serasa não traz aqui, explicitamente falando, a diferença, e eu aprendi aqui porque eu tirei um relatório do sistema para trazer para vocês. Então, a consulta básica, ela traz aqui o nome, CNPJ, se tem dívida ou não, e se alguém fez alguma consulta. E como a gente está falando de CNPJ, é absolutamente normal as empresas consultarem o CNPJ uma das outras.
Então, normalmente vai vir vermelho mesmo, vai vir dizendo que foi consultado. Padrão. Importante aqui é saber que não tem dívida. É isso. Ele traz aqui algumas outras informações cadastrais, né? O endereço e o CNAE da empresa. É só isso. Bem simples. É uma consulta básica. Essa consulta básica, ela custa R$ 18,00, é R$ 7,99 por consulta. A intermediária, o que acresce na intermediária? O Serasa Score com dados positivos, dívida em bancos, traz se tem dívida, traz se tem cheque, traz se tem protesto e falências e ações judiciais, isso para o CNPJ. No caso do CPF, traz também o Serasa Score com dados positivos, dívida em banco, dívida no SPC, cheque, protesto, participação em falência e ação judicial e documentos roubados. Isso aqui que acresce na intermediária, tá? E tem um valor aqui de R$ 29,69. Agora, se você pagar R$ 49,49, e a gente está falando aqui de mais R$ 15, né? Mais R$ 15 aqui, praticamente R$ 15 numa consulta, ele vai trazer limite de crédito, consultas feitas no Serasa, informações societárias e antecessores. E no caso do CPF, renda estimada com dados positivos, consulta a Serasa e SPC e participação em empresas. Então, é isso daqui que acresce para completa. Ah, Dourado, mas você disse que tinha 5 e aqui na sua tabela só tem 4. O que seria essa quinta informação? Essa quinta informação, essa quinta aqui, né, que é o Serasa Recomenda, eu trouxe 2 exemplos práticos aqui para ilustrar isso aqui para vocês, né? Então, deixa eu dar uma cortada e eu já trago. Beleza, então voltamos. Tá aqui. Esse daqui é um exemplo, tá? Eu não sei de quem é, então tá apagado mesmo. Mas vamos lá. Eu fiz 2 consultas Serasas de clientes meus, né? E eu identifiquei o seguinte, aqui tinha cliente que já estava comprando e tinha cliente que queria comprar. E tinha cliente aqui que estava, não, porque eu pago certinho, porque o mercado inteiro, todo mundo vende para mim e eu nunca tive problema, né? Será mesmo? Vamos lá. Então aqui já de cara, o que traz é o Serasa Recomenda, ele traz isso daqui. Recomendação negativa. De acordo com o perfil do cliente, ideal ter cautela. Sugestão do Serasa Experience. Negocie à vista ou no cartão de crédito. Limite mensal sugerido sem limite. Então ele me recomendou aqui, o Serasa Recomenda, me recomendou não fazer negócios com essa pessoa. Ou com essa empresa, né? Beleza? Ele traz aqui informações cadastrais. Então, só o Serasa Recomenda é esse primeiro abinho aqui, ó. Se você não fizer o Serasa Recomenda, não vai vir essa indicação aqui. E é basicamente o Serasa analisa todas as informações que ele trouxe para você e diz, de acordo com o parecer dele, se vale a pena sim ou não, né, negociar com essa pessoa, tá? Então é só isso aqui a mais. Mas agora, já que eu já estou mostrando, né, vamos continuar aqui, porque esse exemplo de consulta é basicamente o Serasa Recomenda aqui, que é a consulta mais premium, né, que tem no Serasa. Então vamos lá, ele traz aqui as informações cadastrais, razão social, data de fundação, olha só, essa empresa aqui inclusive, bem nova, né? Quando eu fiz essa consulta, acho que a empresa tinha 5 ou 6 meses. Traz o telefone, endereço completo, traz aqui, ó, mostrando que não tem dívidas. Olha só, não tem nenhuma dívida no CNPJ. Ó, não consta ocorrência, tá tudo bonitinho, ó, não tem protesto, não tem cheque devolvido, não tem dívida com outros segmentos, não tem dívida com comércio, não tem dívida com banco, nada consta, tudo bonitinho. Mas e por que então, ó, anotação, ó, não tem anotação judicial, não tem falência, não tem participação em falência, e o score do Serasa é 30 de 1.000. Então esse perfil tem 30% de chance de não pagar as contas em dia. 30 de 1.000. E aí eu pergunto para vocês, mas como, né? Se nem consulta teve, ó, no Serasa, ó, ninguém consultou esse CNPJ, né? Mas por quê? Por que tá tão ruim assim? Porque ele não existe, ó, isso é uma frase muito importante, não existe CNPJ forte com CPF fraco. CNPJ forte só vai acontecer quando o CPF for forte também. E aí aqui eu vou mostrar para você, o sócio, que é um sócio principal, né, só tem um sócio aqui, o sócio tem dívidas. E aí o CNPJ fica prejudicado porque o sócio administrador tem dívidas no CPF. Então,
Por conta disso, ó, ele trouxe aqui o score do Serasa do CPF 96, ou seja, não é só essas dívidas. Com uma certa recorrência, esse administrador teve dívidas, pagou, negociou, pegou empréstimos, algumas coisas ele fez. Ele tem algumas dívidas aqui, e por conta dessas dívidas, o score dele do Serasa é 96. E ainda mostra, nesse tipo de análise, aonde estão essas dívidas. Então, olha só, ele tem dívidas aqui em instituição financeira, no Banco Santander, cartão de crédito e outras operações aqui, desde o mês 4. E ele tem dívida no mês 11 do ano passado, 2024, na Senfinet, cartão de crédito, mais um valorzinho aqui. E aí isso daqui gerou uma dívida e ele está devendo, e talvez por várias recorrências aí de débito, o score dele, Serasa, do CPF, ficou baixo. E aí, como não existe CNPJ forte com CPF fraco, o CNPJ dele também ficou com score Serasa de 30. Eu vou ser bem sincero para vocês. Esse tinha sido o menor score Serasa que eu já tinha visto na vida. Tá? Tirando esse score aqui de 30, o menor tinha sido 100 e pouquinho que eu já tinha visto. Agora, olha só, eu vou mostrar o próximo e vocês vão se surpreender, porque assim, você acha que 30 é pequeno? Espera só um pouquinho. Dá uma olhada nessa análise aqui. Esse outro cliente aqui, a mesma coisa. Não, porque todo mundo me vende no boleto, todo mundo me vende no aprazo, ó, o fulano, teu concorrente, passa aqui toda semana deixar produto e vende para mim no boleto. E aí vamos ver aqui. Então vamos ver aqui a análise do Serasa. Então, mesma coisa, Serasa recomenda, para essa outra análise. Da mesma coisa, recomendação negativa, ideal ter cautela, negocia à vista ou no cartão de crédito. E aí vamos lá. Identificação cadastral, ele traz aqui. E aí aqui dívidas. Então veja que nesse caso, esse CNPJ tem dívidas. Então o primeiro CNPJ lá não tinha, esse daqui já tem, ó. Esse CNPJ, inclusive, ele é de 2020, ó. Então ele é um CNPJ aí que já fez 5 anos de CNPJ. E ele tem aqui dívida com comércio e serviço 8.300, dívida com outros segmentos mais 1.337 e ele tem 13 protestos, somando um valor total de R$ 17.312, tá? Então, vamos lá. Ele traz aqui a dívida com comércio e serviço, inclusive TIM, Safra e esse FDC NPL2, que é um financiamento, tá aqui, financiamento. E os valores, dessas dívidas com comércio e serviço. Ele tem dívida com outros segmentos, Eledir Confecções, 1.337. Ele tem outros aqui, outras dívidas, em cartório. Então, uma cartório, 4, 3 e 5 aqui. E os valores aqui somando quanto que dá de protesto. Então, ele tem aqui um score 2 do Serasa. Eu duvido, eu desafio vocês que estão me assistindo a achar um score 1. E se vocês achar, coloca no comentário aqui. Encontrei um cliente com score 1. Surreal, tá? Assim, surreal mesmo. Nada contra quem é inadimplente. Eu sei que taxa de inadimplência no Brasil é muito alto. Nada contra. Só não compra de mim no boleto. Simples. Porque, como eu já mencionei, a perda ela sai diretamente do lucro e eu não estou a fim de lucrar menos a minha empresa por conta de inadimplência de clientes. Fechou? Então, score 2 aqui no Serasa. Então, esse CNPJ está com status de inadimplente no mercado ou possui indicativo de recuperação judicial ou extrajudicial. Então, aqui ou ele está em recuperação judicial ou extrajudicial ou ele está com status de inadimplente no mercado. Ele mostra aqui as últimas consultas, então até trouxe aqui, ó, esse daqui tem consulta, ó. TIM fez consulta, e agora ele começa a trazer as informações do sócio. E aí, pasmem, o sócio também tem dívida. Tá vendo como normalmente uma coisa puxa a outra? Não existe CNPJ forte com CPF fraco. Tá aqui, o CPF também é fraco, o CPF também tem dívidas. PFIN e dívidas protesto. E aí ele traz aqui, o nome do titular, do proprietário do negócio. E o score CPF é 350. Ainda assim, mesmo essa pessoa devendo,
ela tem 78% de chance de pagar as contas em dia em até 6 meses. Isso acontece por quê? Provavelmente é uma pessoa que às vezes atrasa uma fatura, 2 e depois ela paga atrasado, mas ela paga. Ela pelo menos paga, né? Então, mesmo esse tipo de cliente, eu venderia para ele no CPF, mas não venderia no CNPJ. No CPF, talvez algum limitezinho aí baixo daria para a gente estar liberando, né? Já o outro ali que eu mostrei, de forma alguma. O outro score do CPF era horrível. Mesmo ele não tendo tantas dívidas, você vê que o score é ruim, porque é uma pessoa que vai te ficar pedalando a dívida com você, né, por muito tempo. E aqui ele também traz as dívidas PFIN dessa pessoa, olha só. Eu até falei de faturas, né? Dando a entender aqui faturas justamente de telefone e Copel. Ó. O Copel aqui é a concessionária de energia elétrica, né, do Paraná. Então tá aqui, Copel, Liga Telecom, uma empresa de internet, né, aqui do Paraná também. Cielo, Sem Parar, ó. Protesto, ó, traz aqui os valores de protesto, né, os valores aqui. Então, é uma outra empresa que não dá para vender, né, para essa empresa, talvez para o CPF, mas tem que estudar muito. Eu, sinceramente, eu venderia para essa pessoa porque eu conheço a pessoa, ela já comprou de mim, né? Mas eu venderia para ela no CPF. No CNPJ, não. Porque no CPF parece que ela até preza um pouco pela saúde do CPF, mas no CNPJ ela não preza muito, não. Né? Ela está com dívidas aqui no CNPJ altíssimas. Beleza? Então, se você me assistiu até aqui, dá um joinha no vídeo. Não se esquece de me seguir também, tá? E a grande dica final para vocês é, vamos lá. Percebam que, primeiro, o que aumentou do Serasa recomenda para consulta completa é só esse textinho aqui. Opa! É só esse textinho aqui, ó, que traz essas informações. Gente, que isso aqui, sentar e ler as informações, você mesmo chega nessa conclusão, né? Agora, se você está com pressa, aí ok, você paga a consulta completa, lê a recomendação e bora para o próximo cliente. Dá para fazer, tranquilo, beleza? Agora, a diferença entre a consulta completa e a intermediária é basicamente o quê? Participação em empresa, consultas, renda estimada com dados positivos, limite de crédito, consulta feita no Serasa, informação societária e antecessores. Dependendo do nicho que você tá, até ok. Até pode ser que faça sentido você pagar a completa. Agora, no meu caso aqui, eu quero ver isso aqui, ó. Eu preciso ver isso aqui. Isso aqui é o mínimo para mim. De qualquer análise, já que eu vou pagar uma análise, né? Isso daqui é o mínimo que eu quero ver. E isso daqui eu já consigo ver no intermediário. E o intermediário, ele custa R$ 29,69. Então, assim, com 2 consultas completas, você consegue fazer 3 intermediárias, né? Então, eu, sinceramente, depois desse vídeo aqui, eu vou fazer consulta intermediária para os meus clientes e tá ótimo, né? Uma consulta mais barata. Antes eu até ficava com certo receio de ter que fazer consulta do cliente até pelo custo, né? E aí o cliente, eu não sei se ele vai comprar, qual vai ser o volume de compras, enfim. Então eu ficava com um pouco de receio por conta do custo. Mas olha, essa consulta intermediária é quase metade do valor. Acho que está um valor bem acessível. Eu até acredito aqui que a custo-benefício seja a melhor consulta, é a consulta intermediária. Então, se você me assistiu até aqui, não se esquece de se inscrever, dá um like no vídeo, vai me ajudar bastante. E aí, comenta aí, você já viu um score tão ruim quanto esse aqui que eu mostrei? Comenta aí, eu quero ver.